Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre semelhanças atômicas. Vem comigo! Pessoal, o número de massa do elemento químico é calculado pelo número de prótons mais número de nêutrons. Lembrando que a massa do elétron ela é tão inferior à massa do próton e à massa do nêutron que essa massa ela é desprezível. Ela não é levada em consideração nesse cálculo, ok? Então a gente tem que a massa, que eu chamei aqui de A, vai ser igual à soma do número de prótons mais número de nêutrons. Tem 4 condições que eu vou ter as semelhanças atômicas. Esse prefixo iso quer dizer igual. O que é um isótopo? É quando eu tenho a mesma quantidade de prótons. O que é um isóbaro? Quando eu tenho a mesma quantidade de massa. O que é um isótono? Quando eu tenho a mesma quantidade de nêutrons. O que é um isoeletrônico? Quando eu tenho a mesma quantidade de elétrons. Então vamos fazer aqui alguns exemplos para que isso fique bem claro, bem simples para vocês. Eu tenho aqui o elemento químico carbono, símbolo atômico C, ele tem 6 prótons e tem massa 12, e também aqui o carbono, número atômico 6 e número de massa 14. Percebam que o número de prótons é igual, mas a massa é diferente. Se eu tenho iso, prefixo de igualdade, o mesmo número de prótons, eu tenho um isótopo. Então, esse primeiro exemplo é um isótopo. Professor, por que isótopo? Mesma quantidade de prótons, diferente número de massa. Vamos para mais exemplos. Eu tenho aqui o elemento químico cálcio, número atômico 20, número de massa 40, potássio, número atômico 19, número de massa 40, e eu tenho o argônio, número atômico 18, número de massa também 40. Percebam que o número de prótons é diferente, mas a massa, ou o número de massa é igual. Se é igual, eu tenho um iso. Iso o que, professor? Isóbaro, ok? O que é um isóbaro? Número de prótons diferentes, número atômico diferente, mais número de massa igual. 40, 40, 40. Show? Vamos para mais um exemplo? Eu tenho aqui o cálcio novamente, número atômico 20, número de massa 40, e eu tenho cloro. O cloro tem um dos isótopos do cloro que tem massa 37. O número atômico dele não muda, é sempre 17. Percebam que o número de prótons é diferente e o número de massa também é diferente. Mas vamos reescrever essa equação aqui, ó, isolando o N, para que a gente encontre a quantidade de nêutrons desses elementos. Vamos lá? Então, vou isolar aqui o N. N vai ser igual a quem? A menos P. Esse P está aqui, ó, somando, vai passar subtraindo. Eu tenho N igual a menos P. P. Ok? Ou simplesmente subtrair número de massa pelo número de prótons. Ok? 40 menos 20 vai dar 20 nêutrons eu tenho aqui. 37 menos 17 também vai dar 20 nêutrons que eu tenho aqui. Professor, acho que entendi. Isso mesmo, galera, muito fácil. Mesma quantidade de nêutrons, eu tenho isótonos. Percebeu o macete? Mesma quantidade de prótons, isótopos. Mesma quantidade de massa, isóbaro. Mesma quantidade de nêutron, isótono. Então aqui no exemplo anterior tinha um isóbaro e aqui agora eu tenho um isótono. O que é um isótono? Número atômico diferente, número de massa diferente, mas número de nêutrons iguais. E agora, para concluir, eu tenho aqui o elemento químico sódio. O sódio tem número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, quer dizer que ele tem 11 prótons, partículas positivas, e 11 elétrons, partículas negativas. O sódio, pessoal, é um metal, família 1A. Ele tende a perder facilmente seu único elétron na camada de valência e formar um cátion monovalente, Na+, ok? Já o flúor, se a gente pegar aqui o flúor, ele tem número atômico 9, significa que ele tem 9 prótons, partículas positivas, e 9 elétrons, partículas negativas. O flúor é um metal, tende a receber um elétron e formar um ânion
equivalente F-. Quando o sódio perde um elétron, ele passa a ter 10 elétrons. Tinha 11, perdeu um, ficou com 10 elétrons. O flúor, ele tinha 9, mas ele recebeu um, ele passou agora a ter 10 elétrons. Professor, mesma quantidade de elétrons? Isso mesmo, pessoal. Mesma quantidade de elétrons. A gente diz que o Na+, o cátion, associado ao sódio, formado a partir do sódio, e o fluoreto, que é o íon formado a partir do flúor, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Se tem a mesma quantidade de elétrons, são isoeletrônicos. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço que dê um like para fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Um abraço.